Bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus, com 144 dias já de plano de leitura. Vamos começar por ler Atos 28, versículo 16 a 31. Uma vez em Roma, Paulo recebeu a permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: Meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte diante da oposição dos judeus. Fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então lhes disseram: Nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito, mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Você pode continuar a ler. Depois tem 1 Samuel, capítulo todo 6, tem 1 Samuel, capítulo todo 7 e Salmos 53. Diz o insensato no seu coração: Não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busca Deus. Todos se desviaram e justamente cooperaram. Não há quem faça o bem, não há quem o sequer. Que Deus abençoe. Bem-vindo à Palavra de Deus, leitura da Bíblia. Estamos com 145 dias de leitura. E hoje vamos começar por ler Romanos, capítulo 1, de 1 ao 15. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz do nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua e de que vocês a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. E assim, lemos este capítulo todo, depois você pode ler 1 Samuel, capítulo 8 todo, e depois o Salmo 54 também. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Bíblia e hoje com 146 dias. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego,
porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para que desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para participar em coisas que não convêm ou praticarem. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus que os praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Eu estou lendo nestes dias o capítulo todo de Romanos, porque é um capítulo muito forte, o livro de Romanos. Você pode ler agora em casa 1 Samuel capítulo 9 e pode ler também 1 Samuel capítulo 10, de 1 a 16, e pode ler também Salmos capítulo 55 todo. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos com leitura da Bíblia com 147 dias. Vamos então para Romanos capítulo 2. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenado a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem. Pensa que vai conseguir se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você vai acumular contra si mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus, que vai retribuir a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Você pode continuar a ler Romanos 2 em casa, Romanos capítulo 3, versículo 1 ao 8. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, e então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito.
para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Pode ler 1 Samuel capítulo 10, do versículo 17 ao 27, 1 Samuel capítulo 11 todo e Salmos 56 todo. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus e hoje, plano de leitura, dia 148. Romanos capítulo 3, no versículo 9 a 31, que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque Deus, todos se desviaram e juntamente tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante os seus olhos. Pode continuar a ler o resto em casa. Depois tem 1 Samuel, capítulo 12, vai ler todo. E Salmos 57, você pode ler também em sua casa. Eu vou ler um pouco. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha, os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Pode continuar a ler em casa, que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus, leitura da Bíblia. Estamos com 149 dias. Vamos ler então Romanos 4. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão fosse justificado por obras, tem de que se orgulhar, porém não diante de Deus, pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de obras. E Davi disse: bem-aventurados aquelas cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui o pecado. Você pode ler o resto em casa. Depois 1 Samuel 13 todo e Salmos 58. Será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Pelo contrário, no íntimo, vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já desencaminham, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir. Ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca, arranca o Senhor as presas dos leãozinhos, que eles desapareçam como as águas que se escoam. Pode ler o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo, leitura da Bíblia. Estamos com 150 dias. Vamos começar por ler Romanos, capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, e dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram muito mais abundantes sobre todos. Pode ler agora 1 Samuel 14 todo em sua casa, pode ler também Salmos 59 todo em sua casa. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais uma leitura da Bíblia, onde estamos a aprender a ler a Bíblia durante um ano. E o plano de leitura da Bíblia hoje conta com 151 dias. Estamos a focar-nos muito nesta leitura agora no livro de Romanos. Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Perdão. Perdão. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído. Pode ler o resto em casa, depois 1 Samuel, capítulo 15 todo e Salmos 60. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado, mas agora restabeleceste-nos. Abalaste a terra e fendeste. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar revessos e nos deste a beber um vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fungirem diante do teu arco, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais uma leitura da Bíblia. Estamos com 152 dias e vamos continuar a ler Romanos capítulo 7. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela fica livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estamos sujeitos,
para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Por eu não teria conhecido a cobiça se não a lei tivesse dito: não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo o tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que havia sido dado para a vida, esse tornou o mandamento para a morte, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim. De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Você pode ler depois 1 Samuel capítulo 16 todo e pode também ler Salmo 61, que é muito bom. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atenda à minha oração, desde os confins da terra, clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta para mim, tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo, que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me nos esconderijos das tuas asas. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo como aprender a ler a Bíblia e estamos com o plano de leitura de 153 dias. Romanos capítulo 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio da qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica, confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Você pode ler o resto em casa, ainda é um pouco grande, depois leia 1 Samuel 17, do versículo 1 ao 54, e também tem aqui para ler Salmo 62, somente em Deus a minha alma espera silenciosamente,
Dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Pode ler o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus e estamos no plano de leitura da Bíblia com 154 dias e vamos continuar com Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao 29. Digo a verdade em Cristo, não minto e a minha consciência confirma isso, por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de facto israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquilo que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz ao Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Pode continuar a ler o resto porque ainda é muito grande. 1 Samuel 17, versículos 55 e 58, 1 Samuel 18, tem muito trabalho aqui para estudar, e Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Este é um salmo muito poderoso e você pode ler o resto em casa. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um plano de leitura, onde você está a estudar a Bíblia comigo, a aprender a ler a Bíblia durante um ano. Romanos capítulo 9, versículo 30. Que diremos então? Que os gentios não buscavam a justificação, vieram alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Porquê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Você pode ler Romanos capítulo 10 todo. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor delas é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de quem tem zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Depois você pode ler também em casa este capítulo ainda é grande, 1 Samuel 19, todo, pode ler Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa, preserva a minha vida do terror do inimigo, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas para as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele dispararam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas e dizem:
Quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem: o plano que fizemos é perfeito. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um dia da Palavra de Deus, aprendendo a ler a Bíblia. E hoje, com 156 dias que estamos a ler, Romanos capítulo 11, no versículo 1 ao 24. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e procuraram tirar-me a vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Pode ler o resto, depois em casa, depois 1 Samuel 20, todo, capítulo todo, e Salmos 65. A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião. A ti se pagarão os votos. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um plano de leitura, onde você está a estudar a Bíblia comigo, a aprender a ler a Bíblia durante um ano. Romanos capítulo 9, versículo 30. Que diremos então? Que os gentios não buscavam a justificação, vieram alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Porquê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Você pode ler Romanos capítulo 10 todo. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor delas é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de quem tem zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Depois você pode ler também em casa este capítulo ainda é grande, 1 Samuel 19, todo, pode ler Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa, preserva a minha vida do terror do inimigo, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas para as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele dispararam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas e dizem: Quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem: O plano que fizemos é perfeito. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um plano de leitura da Bíblia durante um ano. Estamos com 158 dias e vamos ler Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus.
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dado. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. O amor, seja sem hipocrisia, odeiem o mal, apeguem-se ao bem, amem-se uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor dos Exércitos. Pode ler também 1 Samuel 23, todo, capítulo todo, 1 Samuel 24, capítulo todo, e o Salmo 67 todo. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus e plano de leitura da Bíblia, dia 159. Vamos continuar com o livro de Romanos 13. Que todos estejam sujeitos, é muito importante, antes de ler este capítulo, Romanos 13, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo, porque a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos os que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de quando no princípio queremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Perdão. 1 Samuel, pode ler agora capítulo 25 todo e Salmo 68 todo. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um estudo da Bíblia e hoje
Estamos com 160 dias sobre o plano de leitura da Bíblia. Romanos 14. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem come não come de tudo é para o Senhor, que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser o Senhor tanto de mortos como dos vivos. Você, porém, porque julga seu irmão, e você porque despreza a seu irmão, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Pode ler 1 Samuel capítulo 26 todo, pode ler também Salmos 69, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma, estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé, entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. Estou cansado de clamar e a minha garganta secou, os meus olhos esmorecem de tanto esperar por o meu Deus. Pode ler o resto em casa, que este salmo é bom e muito forte e é muito grande. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um estudo do plano de leitura. Estamos com 161 dias. Continuamos no livro de Romanos, capítulo 15, do versículo 1 a 13. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de nos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito: os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tu, que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que vocês, unânimes e uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo, Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Você pode ler o resto em casa, 1 Samuel capítulo 27 todo, 1 Samuel capítulo 28 todo, e depois Salmo 70, que é um salmo muito bonito. Agrada-te, ó Deus, em livrar, apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem, bem feito, bem feito. Exultem e a ti se alegrem todos os que te buscam e os que amam a tua salvação. Digam para sempre, Deus seja engrandecido. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um plano de leitura, onde você está a estudar a Bíblia comigo, a aprender a ler a Bíblia durante um ano. Romanos capítulo 9, versículo 30. Que diremos então? Que os gentios não buscavam a justificação, vieram alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Porquê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa,
e aquele que nela crê não será envergonhado. Você pode ler Romanos capítulo 10 todo. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor delas é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de quem tem zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Depois você pode ler também em casa este capítulo ainda é grande, 1 Samuel 19, todo. Pode ler Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas para as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele dispararam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas e dizem: quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem: o plano que fizemos é perfeito. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um plano de leitura da Bíblia e hoje estamos com 163 dias. Romanos capítulo 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Sencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúde igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúde o meu querido Epéneto, primeiro fruto da fé em Cristo da província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrónico e Júnias, os meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também o meu amado Estaquis. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, o nosso Senhor, e sim ao próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas enganam o coração de pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso, me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Você pode ler o resto em casa. Depois tem 2 de Samuel, capítulo 1, 2 e 2 Samuel, capítulo 1 somente. E Salmos 72. Conceda ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei, que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas trarão com justiça. Que Deus abençoe. Agora que você acabou de ouvir este áudio da campanha do Salmo 91, eu sou o pastor José Augusto, somos o Ministério Juntos por Cristo, e se você quer fazer parte deste mover que está a impactar as nações, 21 nações, se quer ser acompanhado, se quer ter rotina espiritual e entrar no pacto de prosperidade connosco, você pode mandar para uma mensagem para mim por e-mail para joseaugusto.jpc@gmail.com ou pelo telefone 935543361. Nós estamos fazendo toda a diferença. Lembre-se, debaixo desta visão só falta você. Que Deus abençoe.